Olá, seja bem-vindo ao Bíblia Explicada, o seu melhor portal de estudo bíblico. Aqui você encontra mapas, fotos, gráficos, todas as palavras explicadas dos textos originais, dados históricos, culturais e arqueológicos. Este é um resumo do e-book de Gênesis capítulo 3. Vamos lá? Neste e-book nós vamos falar sobre a serpente, o primeiro pecado, a viração do dia, a maldição sobre a serpente, a maldição sobre a mulher, a maldição sobre o homem, a maldição sobre a terra. O primeiro sacrifício pelo pecado foi aqui? Não sabemos, vamos descobrir. A expulsão do jardim do Éden, a aliança adâmica e a dispensação da consciência ou responsabilidade moral. Vamos falar sobre a serpente. Gênesis 3:1. Não se deve imaginar que a serpente era um réptil que se contorcia e rastejava. Ela passou a ser assim após o efeito da maldição. Provavelmente a serpente era um dos animais mais belos e chamativos, com muitas cores. A Bíblia diz também que a serpente era mais astuta que todas as animalhas do campo. Animalhas são animais irracionais. Trata-se de um animal irracional. O primeiro pecado, Gênesis 3, 2-7. A mulher sabia que não deveria comer do fruto. Mesmo assim, deu ouvidos à serpente, comeu e ainda deu ao seu marido. Há um comentário na segunda carta de Paulo a Timóteo 2,14, diz o seguinte: e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. O ataque do mal foi negar a palavra de Deus. Certamente não morrereis. E colocar dúvida, confundir, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Na primeira carta de João, ele escreve, 1 João 2,16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Aqui nós falaremos dos níveis de ação e ataque do adversário. Falaremos no e-book. Como eu disse para vocês, aqui é um resumo. Apenas um resumo para vocês conhecerem um pouco do conteúdo. Sutilmente ainda, a serpente, utilizada pelo maligno, nega o senhorio do Senhor, do Deus Criador, dono de todas as coisas. No próprio discurso vemos a sorrateira intenção de Satanás. Aqui também nós vamos aprofundar com análise no texto em hebraico. A viração do dia, Gênesis 3, do 8 ao 13. Desde o início do livro de Gênesis, vemos que houve tarde e manhã. Assim, o ano bíblico começa ao entardecer, no crepúsculo. Essa é a primeira parte do dia. O Senhor vinha passear no jardim na primeira parte do dia. Deus e o ser humano tinham intimidade, mas dessa vez, Adão e Eva fogem de Deus, porque tomaram consciência da sua nudez. Lembre-se, o dia bíblico começa no crepúsculo, na viração do dia. A maldição sobre a serpente, Gênesis 3, 14 e 15. Deus amaldiçoou a serpente. A maldição nos revela que antes do pecado, a serpente tinha pés ou patas, pois ela foi condenada a rastejar sobre o ventre por todos os seus dias. Hoje sabemos por que as mulheres têm tanto nojo e medo de cobras e serpentes. Aqui no nosso e-book, nós veremos curiosidades biológicas da serpente que podem ter relação com esse acontecimento. A maldição sobre a mulher, Gênesis 3, 16. A mulher passou a ter dores periódicas e dores de parto.
Como consequência do pecado, podemos notar que quanto mais a pessoa comete pecado, mais problemas surgem por consequência. Veja que hoje a mulher é tão subjugada pelos homens, pelos maridos. Esse não é o caminho certo. É a maldição daqueles que estão em pecado. A mulher não foi formada para esse sofrimento. Lembre-se que a mulher foi formada para ser ajudadora idônea. A maldição sobre o homem, Gênesis 3, 17 e 19. Agora o que crescia facilmente na terra boa, com a terra amaldiçoada, o homem passa a ter muito trabalho, até o dia em que morrer e voltar ao pó de onde foi formado. A maldição sobre a terra, Gênesis 3, 18. Agora o que crescia facilmente na terra boa, com a terra amaldiçoada, o homem passa a ter muito trabalho, até um dia em que morrer e voltar ao pó de onde foi formado. Espinhos sufocam as sementes e plantas menores. Cardos ou abrolhos dão flores com espinhos que, dependendo da espécie, podem chegar a 10 centímetros, podendo furar até um pneu de bicicleta. Teria acontecido aqui o primeiro sacrifício pelo pecado? Gênesis 3, 21 ao 22. Geralmente ouvimos que Deus matou um animal e os vestiu aqui, mas não é isso que o texto diz. Não está escrito que Deus matou um animal, apenas diz que Deus fez túnicas de peles e os vestiu. Mas o que seriam essas túnicas de peles? Segundo a língua hebraica, a palavra peles, verso 21, é a palavra or, refere-se à pele humana. O sacrifício do reino animal, que passa a ser prática algum tempo depois, não tem poder para perdoar pecado. Hebreus 10:4 diz, porque é impossível que o sangue de touros e dos bodes tire os pecados, mas apenas cobre a vergonha causada pelo pecado. O sacrifício também era uma forma de alcançar a contrição de coração, quebrantamento ao ver que outro ser, sem culpa, precisaria morrer. O sacrifício de animais não pode trazer a glória de volta. Além disso, o homem foi expulso do paraíso. A expulsão do jardim não foi um castigo, mas uma medida preventiva de um perigo maior. Porque se o ser humano comesse da árvore da vida após pecar, estaríamos todos condenados à morte eterna e condenados ao pecado eternamente. Expulsão do jardim. Gênesis 3, 20, 23 e 24. A árvore da vida só aparece novamente no livro do Apocalipse, quando o povo de Deus, os remidos, passarão a ter acesso a ela novamente. Apocalipse, capítulos 22 e capítulo 2. No próximo capítulo, veremos como o pecado afetou as gerações que vieram depois de Adão e Eva, seus filhos, seus netos e todas as outras gerações que vieram após eles. A partir do pecado dos primeiros habitantes, o homem passa a nascer com uma inclinação para o mal. Os seres humanos não nascem em pecado, mas nascem com uma inclinação para fazer o mal. Isso aconteceu porque eles tomaram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Enquanto o homem apenas confiava no Senhor seu Deus, sem ter conhecimento algum de bem ou de mal, ele tinha a vida eterna, comendo livremente do fruto da árvore da vida. Contudo, ao provar do fruto do bem e do mal, a inclinação para o mal é passada de geração em geração. Gostou? Acesse o portal e peça seu e-book completo em PDF. É apenas R$1 por cada e-book. E você vai ter referências históricas, arqueológicas, culturais, explicações dos textos originais em hebraico e grego, fotos, gráficos, imagens e muito mais. Até o próximo capítulo.